Durante o último fim de semana, o presidente russo Vladimir Putin pensou que poderia colocar a Ucrânia contra a parede. Ele lançou o maior ataque de drones russos de todos os tempos contra a Ucrânia, enviando centenas de veículos aéreos não tripulados para atingir as principais cidades do país. A Ucrânia não iria aceitar isso deitada. Ela respondeu com um enorme ataque de drones próprio, e francamente, o ataque da Ucrânia foi muito mais eficaz. Enquanto Putin mirava em civis com seus drones, o maior ataque de drones da Ucrânia, já registrado, destruiu uma fábrica de mísseis russa nos arredores de Moscou. O alvo da Ucrânia foi a Raduga Enterprise, que fica na pequena cidade de Dubna, localizada na Oblast de Moscou. Há uma grande razão pela qual essa fábrica foi um alvo. Ela é responsável por produzir muitos dos mísseis de cruzeiro que a Rússia usa para bombardear as cidades da Ucrânia quase diariamente. O Kyiv Independente publicou o relatório inicial sobre o ataque. Diz que os drones de longo alcance da Ucrânia chegaram em Dubna durante a noite de 27 de maio. Uma vez lá, eles conseguiram contornar as extensas defesas aéreas que a Rússia tinha em vigor para atacar as linhas de montagem e oficinas de equipamento da fábrica Raduga. Até às 3 da tarde do dia 28 de maio, ambos os locais ainda estavam em chamas, de acordo com uma fonte com quem o veículo de comunicação falou. O ataque foi ainda mais impressionante porque atingiu uma instalação que fica a apenas 80 milhas fora de Moscou. Isso significava que a Ucrânia estava enviando um duplo aviso com este ataque. Não apenas mostrou novamente a Putin que possui drones capazes de atingir profundamente o território russo, mas provou ao líder da Rússia que esses drones podem chegar a Moscou sempre que a Ucrânia quiser. A nova voz da Ucrânia também relatou o bem-sucedido ataque ucraniano, confirmando muitos dos detalhes compartilhados no relatório de independência de Kyiv. Também foi observado que a fábrica faz parte da Corporação de Mísseis Táticos da Rússia e que fabrica vários tipos de mísseis ar-ar, ar-terra e terra-terra. Entre eles estão o KH-101, KH-555, KH-69 e o KH-59MK. Vamos analisar todos esses mísseis em um momento. Uma fonte que falou com a mídia também confirmou o ataque do lado da Ucrânia, afirmando: o Serviço de Segurança da Ucrânia continua a atacar com precisão cirúrgica as principais empresas do complexo militar industrial russo, cujos produtos servem como armas na guerra contra a Ucrânia. A fonte adicionou uma mensagem arrepiante, claramente destinada aos ouvidos de Putin. As sanções do Serviço de Segurança da Ucrânia por drone contra a retaguarda tecnológica do exército russo continuarão. Então, a Ucrânia acabou de eliminar uma instalação responsável pela construção de centenas de mísseis de cruzeiro russos anualmente. Aqui está o motivo disso ser importante. Raduga produz os 4 mísseis que mencionamos anteriormente. Cada um deles representa uma enorme ameaça para a Ucrânia, porque Putin tem usado eles para atacar suas cidades, civis e sua infraestrutura militar. Começando com o míssil KH-101, Threat diz que este míssil é capaz de transportar ogivas convencionais, que são lançadas a partir de plataformas aéreas. Ele também é especialmente projetado para derrotar defesas aéreas e é capaz de voar baixo e abraçar o terreno para se manter longe das altas altitudes. Isso permite que os radares de defesa aérea os rastreiem. O míssil carrega uma carga útil de 882 libras que pode vir em 3 variedades: explosivo de alto poder, fragmentação ou submunição. É um míssil de longo alcance também, pois é capaz de voar até 1.739 milhas. Isso o torna perigoso. A Rússia pode enviar seus jatos para os céus longe das linhas de frente da guerra na Ucrânia para lançar seus KH-101 sem se preocupar com a possibilidade de retaliação da Ucrânia. Pelo menos era assim. Agora, a fábrica que constrói esses poderosos mísseis está em ruínas. O KH-55 não é menos perigoso. Baseado no KH-55 da era soviética, o míssil é uma arma subsônica de longo alcance que pode ser carregada com ogivas convencionais e nucleares. Entrou em serviço perto da virada do milênio e pode ser disparado pelos bombardeiros estratégicos Tu-95MS e Tu-160 da Rússia. É mais leve que o KH-101, com o míssil pesando mais de 2.800 libras e ainda sendo capaz de viajar um pouco mais de 1.550 milhas. No entanto, a ogiva do míssil é na verdade um pouco menor, o tamanho máximo sendo de 903 libras. Ainda assim,
mais do que suficiente para devastar um alvo se atingir o local. Adicione precisão à mistura, pois o míssil é preciso em uma faixa de 65 pés. E você obtém uma arma aterrorizante, mesmo que seja uma que possa ser combatida por sistemas de defesa aérea e jatos de combate da Ucrânia. Os acertos continuam com o KH-69. O terceiro míssil que a Ucrânia acabou de impedir a Rússia de construir também é um míssil de cruzeiro, embora este tenha sido projetado pela própria instalação Raduga, que a Ucrânia acabou de dizimar. É lançado do ar, capaz de viajar a uma velocidade subsônica e foi projetado especificamente como um míssil de precisão que a Rússia pode usar para atacar alvos de alto valor. O KH-69 carrega uma ogiva menor do que os outros dois mísseis que cobrimos, com o poder explosivo da arma, pesando 683 libras. No entanto, compensa essa falta comparativa de poder de fogo, permitindo que a Rússia use uma ogiva de alto explosivo ou de penetração. O último é especialmente importante. As ogivas de penetração são projetadas para romper a armadura, como o concreto reforçado de um depósito de armazenamento de armas, antes de entregar sua carga. A arma tem um alcance menor, sendo capaz de viajar apenas até 284 milhas. Mas compensa isso atingindo velocidades de 621 milhas por hora. Isso não é bem a velocidade do som, mas é rápido o suficiente para tornar o KH-69 uma ameaça definitiva quando lançado junto com drones de isca em um alvo ucraniano. Finalmente temos o KH-59 marca. Introduzido em 2001, o míssil tem o menor alcance dos quatro, pois só é capaz de viajar por 177 milhas antes de ter que pousar. Isso indica para nós que a Rússia tem usado o míssil muito mais próximo das linhas de frente do que os outros três. Provavelmente é um dos mísseis lançados das bases aéreas adjacentes à fronteira da Rússia para prejudicar as defesas da Ucrânia, permitindo que as forças terrestres de Putin invadam. O KH-59 marca é um míssil guiado de ar para a superfície, que possui uma cabeça de radar de busca ativa, permitindo que atinja alvos terrestres em quase todas as condições climáticas. É tão rápido quanto o KH-69 e carrega uma ogiva de 705 libras. É uma arma experimentada, testada e devastadora com a qual a Ucrânia tem que lidar, juntamente com os outros 3 mísseis que mencionamos quase diariamente. Não se engane, todos esses 4 mísseis são uma parte vital da estratégia aérea que Putin está usando para bombardear a Ucrânia. O ataque de drone de 27 de maio não eliminou nenhum dos armazéns que a Rússia usa para proteger os mísseis que já construiu. Imediatamente, isso significa que provavelmente veremos mais alguns desses 4 mísseis sendo enviados para a Ucrânia nos próximos meses. No entanto, a Ucrânia adotou uma abordagem de longo prazo com seu ataque de 27 de maio. Ao eliminar a linha de montagem e as capacidades de produção da instalação Raduga, isso colocou Putin em uma situação muito difícil. O líder da Rússia pode continuar seus ataques de mísseis por enquanto. Quando seus estoques diminuírem, ele não poderá construir mais nenhum até que a planta Raduga seja reparada. Se isso fosse tudo que a Ucrânia havia alcançado na noite de 27 de maio, já seria impressionante o suficiente. Dar uma mordida tão grande na capacidade de produção de mísseis da Rússia ajuda muito a aliviar a pressão sobre as forças ucranianas no terreno. No entanto, há mais, muito mais. Junto com o ataque principal contra a fábrica Raduga, a Ucrânia mirou em várias outras instalações de produção de armas russas nos últimos dias. Entre eles estava a fábrica de drones Kronstadt, responsável pela construção do Orion Grom, Molnia e vários outros tipos de drones que a Rússia usa para atacar as cidades da Ucrânia. Novamente, os drones da Ucrânia enfrentaram pesado fogo dos sistemas de defesa aérea da Rússia. Não foi suficiente. Pelo menos alguns dos drones atingiram seus alvos, com o Kiev Independent relatando que residentes perto da instalação de Kronstadt mostram vídeos de drones voando sobre sua cidade e fumaça subindo do local da fábrica de drones. A Ucrânia não parou por aí. De 27 de maio a 28 de maio, a Ucrânia também atingiu a instalação da Angstrom Joint Stock Company, que também está localizada no Oblast de Moscou. A fábrica produz microcomponentes que a Rússia usa em muitas de suas armas, incluindo os 4 mísseis.
A Ucrânia acabou de impedir a Rússia de construir com a planta Raduga. Pense nisso como um golpe duplo. Com a instalação Angstrom fora de serviço, a Rússia pode achar difícil construir seus mísseis, mesmo que consiga colocar a Raduga em funcionamento novamente. A Ucrânia também atingiu a fábrica de construção de máquinas NP Fyodorov Dubina, que também constrói drones, uma instalação dentro de um parque tecnológico. E no dia anterior ao ataque à Raduga, uma fábrica química em Ivanovo explodiu. Essa fábrica também é importante. Ela é responsável pela criação dos produtos químicos orgânicos necessários para a Rússia produzir de pólvora e explosivos a combustível para suas aeronaves e foguetes. Se os ataques contra Raduga e Angstrom compuseram um golpe duplo que derrubou as capacidades de produção de mísseis da Rússia, o ataque a Ivanovo foi um chute na cabeça que pôs fim à luta. E como se as coisas não pudessem piorar para a Rússia, Putin teve que lidar com outro problema. Os ataques de drones da Ucrânia também fecharam um trio de aeroportos de Moscou. Os aeroportos de Vnukovo, Zhukovsky e Domodedovo foram todos forçados a interromper temporariamente suas operações quando a horda de drones da Ucrânia chegou, e a Rússia foi forçada a responder com mísseis de defesa aérea. Então, não apenas a Ucrânia deu uma mordida massiva nas capacidades de produção de mísseis da Rússia, mas também causou estragos. Isso serviu como um lembrete para os russos comuns de que a Ucrânia pode trazer a guerra. Putin começou a voltar para casa para descansar. Como a Rússia respondeu a tudo isso? Da mesma forma que geralmente faz, está tentando esconder o fato de que a Ucrânia acabou de realizar um dos maiores e mais bem-sucedidos ataques de drones da guerra. A única coisa que a Rússia está admitindo é que o ataque de drones em Moscou foi grande o suficiente para fechar alguns aeroportos. A Rússia pode fazer isso porque o fechamento de aeroportos é algo comum. Ao lidar com os ataques aéreos da Ucrânia, o país quer que você acredite nisso. Os aeroportos foram fechados temporariamente enquanto suas defesas aéreas derrubavam todos os drones que a Ucrânia enviava em sua direção. Isso é confirmado pelo Ministério da Defesa russo, nos informando que suas defesas aéreas destruíram 296 drones ucranianos em várias regiões durante o ataque. Claro, não há menção de nenhum desses drones atingindo seus alvos, apesar dos relatos de incêndios e fumaça emergindo de muitas de suas instalações. Se a Rússia acabar comentando, provavelmente dirá o que sempre diz que foram causados pelos destroços dos drones que abateu. A essa altura, sabemos que essa afirmação é um monte de bobagem. O que o Ministério da Defesa da Rússia confirmou é que esses ataques combinados representam o maior ataque de drones único que a Ucrânia já realizou em território russo. Se assumirmos que a declaração da Rússia sobre a derrubada de 296 drones é precisa, e sabemos que a Ucrânia acertou pelo menos com alguns de seus drones. Isso nos diz que a Ucrânia acabou de enviar mais de 300 veículos aéreos não tripulados para o território russo. No dia 27 de maio e até 28 de maio, isso é enorme. E isso nos leva a uma pergunta importante. Por quê? A principal resposta pode ser entregue em 3 palavras: olho por olho. Não é coincidência que o maior ataque de drones da Ucrânia, até hoje, venha na sequência da Rússia, que bombardeou a Ucrânia com seus próprios drones no último fim de semana. De acordo com o Kyiv Independent, a Rússia lançou mais de 600 drones, juntamente com dezenas de mísseis contra a Ucrânia, entre 24 e 26 de maio, com o maior desses ataques ocorrendo no domingo. Nesse dia, a Rússia enviou um recorde de 355 drones para a Ucrânia, matando 6 pessoas e ferindo pelo menos 24. Durante o ápice de seus ataques no fim de semana, mísseis também fizeram parte deste dia recordista. O Kyiv Independent relata que a Rússia lançou 9 mísseis de cruzeiro, KH-101, de seus bombardeiros Tu-95 mísseis, para acompanhar os 355 drones. Muitos desses drones eram do tipo ataque Shahids, feitos pelo Irã. Embora a Rússia também tenha enviado drones Iska para confundir as defesas aéreas da Ucrânia, para que esses tipos de ataque, juntamente com os mísseis, pudessem romper, a Ucrânia apresentou uma forte resposta a este ataque. Os drones Iska não impediram suas defesas aéreas de abater. Todos os 9 KH-101, juntamente com 233 dos drones da Rússia, mais 55, foram neutralizados usando táticas de guerra eletrônica, afirma a Ucrânia, com outros simplesmente desaparecendo dos radares da Ucrânia. O ataque de 26 de maio também veio por parte da Rússia.
enviando 298 drones para a Ucrânia no dia anterior, o que por si só quebrou o recorde da Rússia para um ataque de drones de 24 horas. Os ataques foram tão intensivos que a Polônia foi forçada a colocar suas defesas aéreas em alerta máximo caso precisasse responder a um drone russo. Isso deu errado. O que acabamos de ver em Raduga é uma mensagem da Ucrânia para a Rússia. Você pode enviar centenas de drones para atacar nossas cidades, mas podemos fazer o mesmo em resposta. Apenas a Ucrânia não está atingindo cidades onde Putin pretende aterrorizar civis. Para conseguir o que quer, a Ucrânia está mirando nas instalações que permitem a ele realizar seus ataques. A Ucrânia atingiu a instalação que construiu o próprio míssil, que foi forçada a derrubar apenas alguns dias antes. Também destruiu um par de fábricas de fabricação de drones, juntamente com os mísseis de apoio que produzem componentes e produtos químicos necessários para os mísseis da Rússia. Falando em mísseis, isso nos leva ao segundo motivo pelo qual a Ucrânia atingiu Raduga e várias instalações de apoio. Precisa minimizar a ameaça que os mísseis de Putin representam, como demonstrado pelos ataques russos de 26 de maio. A estratégia de Putin, mais de 3 anos após o início da guerra, muitas vezes se resume a usar seus mísseis de longo alcance para aterrorizar a Ucrânia. Alguns desses mísseis são direcionados a alvos militares legítimos. Muitos, como vimos no fim de semana, visam os civis da Ucrânia. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, publicou alguns artigos que destacam o quão intensivos são os ataques de mísseis da Rússia contra a Ucrânia. Em outubro de 2024, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais publicou um artigo que revelou que a Rússia lançou impressionantes 11.466 mísseis contra a Ucrânia entre 28 de setembro de 2022 e 1º de setembro de 2024. Isso equivale a uma média de 23 pontos. 2 mísseis lançados por dia, embora tenham havido vários dias em que a Rússia lançou mais. Especificamente, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais aponta para 17 dias durante seu período de estudo, onde os lançamentos de mísseis da Rússia ultrapassaram 82 mísseis em 24 horas. Frequentemente, esses dias mais intensos acompanham defesas no terreno, embora a Rússia às vezes os use como respostas a desenvolvimentos no campo de batalha que não estavam indo a seu favor. Podemos fazer alguns cálculos rápidos para isso. O período de estudo cobre aproximadamente 24 meses dos ataques de mísseis da Rússia. Isso nos permite determinar que a Rússia estava disparando aproximadamente 477 mísseis contra a Ucrânia por mês entre setembro de 22 e setembro de 24. Houve mais 8 meses de combate desde que o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais publicou esses números, supondo que a Rússia tenha mantido o mesmo volume de ataques de mísseis entre 24 de setembro e 25 de maio. Isso equivale a cerca de mais 3.800 mísseis para adicionar aos 11.466 destacados pelo Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Não é de admirar que a Ucrânia esteja mirando nas instalações de produção de mísseis da Rússia. Os ataques de mísseis de Putin são implacáveis. Um segundo artigo do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, publicado em fevereiro de 2025, destaca o quão danosos são os mísseis da Rússia. Desta vez, o artigo estudou a taxa de interceptação de mísseis da Ucrânia entre 28 de setembro de 2020 e 2 e 6 de outubro de 2024. Nesse período de aproximadamente 2 anos, a Ucrânia conseguiu abater 84,1% dos mísseis e drones que a Rússia enviou para a Ucrânia, nos dando uma taxa de sucesso de interceptação aproximada de cerca de 4 em cada 5. Novamente, alguns cálculos rápidos revelam a escala do problema. Se pegarmos a figura de 3.800 mísseis que encontramos anteriormente, que cobre o período de 24 de outubro até hoje, as estatísticas do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais nos mostram que a Ucrânia conseguiu destruir 3.198 desses mísseis. Isso deixa cerca de 604 que conseguiram atingir seus alvos, ou pelo menos não foram destruídos pelas defesas aéreas e guerra eletrônica. Isso é 604 demais. Isso prova que, por mais eficazes que sejam as defesas aéreas da Ucrânia, elas não são perfeitas, não podem ser.
Provavelmente a Ucrânia tem que escolher quais mísseis ela mira devido ao fornecimento limitado de munição. Ela precisa eliminar essas constantes hordas de ameaças aéreas. Aí reside o problema. Putin sabe que pode romper as defesas aéreas da Ucrânia com puro número. É uma extensão das táticas de onda humana que ele usa no chão. Basta continuar enviando cada vez mais até que eventualmente os estoques da Ucrânia se esgotem ou uma pequena porcentagem do que você envia consiga romper. Todas essas informações são importantes porque oferecem mais contexto para o ataque da Raduga. Sim, a Ucrânia queria se vingar pelo que a Rússia fez durante o fim de semana, provando que poderia atingir Moscou com enxames de drones tão grandes quanto os que Putin estava enviando para a Ucrânia. No entanto, a Ucrânia não iria ser estúpida a respeito. O que vimos nos dias 27 e 28 de maio foi uma série de ataques muito coordenados, projetados para atingir o coração das capacidades de produção de mísseis da Rússia. Embora a vingança possa ter sido um fator motivador para a Ucrânia, o verdadeiro motivo de seus ataques é que ela quer reduzir o número de mísseis que Putin pode lançar em seu território. Destruir instalações de armazenamento de mísseis não teria feito o trabalho. A Rússia sempre poderia construir mais mísseis, ao destruir as fábricas que a Rússia usa para fabricar esses mísseis. A Ucrânia acaba de criar um enorme problema de longo prazo para Putin, que o líder da Rússia precisará resolver se ele pretende continuar com sua abordagem centrada em mísseis. Ah, e não dói que o ataque da Ucrânia também fechou alguns dos aeroportos da Rússia. Isso também está se tornando uma tática-chave, a partir de 2025 sozinho. Usou suas hordas de drones para forçar um impressionante número de 217 fechamentos temporários de aeroportos até maio 22. Isso é mais fechamentos em menos de 5 meses do que a Rússia foi forçada a fazer em 2023 e 2024 combinados. Há um método por trás dessa estratégia. Como explica Sahir Brashuk, porta-voz da Divisão Sul do Exército de Defesa ucraniano, Moscou é o maior centro de aviação da Federação Russa. Os voos vão para todos os lugares, não apenas por toda a Rússia, mas em todo o mundo. Isso é sobre a possível desintegração das regiões russas e o enfraquecimento do controle interno. Em outras palavras, Putin está usando ataques de drones contra instalações militares russas para levar a invasão de Putin ao povo russo, de uma maneira que não exija que a Ucrânia mate civis. O maior ataque de drones da Ucrânia a Moscou acaba de adicionar mais 3 desses fechamentos de aeroportos à lista. E as chances são de que a Ucrânia esteja apenas começando com sua nova estratégia aérea, disse a Ucrânia. Portanto, mais está por vir à medida que a Ucrânia diminui as capacidades de construção de armas de Putin. O que você acha do maior ataque de drones já realizado pela Ucrânia? Foi uma resposta adequada ao que Putin fez na Ucrânia no fim de semana? Qual será o impacto da perda de várias instalações de produção de mísseis e drones para a Rússia? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários e lembre-se de se inscrever no Show Militar para mais vídeos cobrindo os últimos desenvolvimentos na guerra da Ucrânia.